Olá, eu sou a Patrícia de Camargo e na nossa jornada pelas obras do Museu d'Orsay, hoje a gente chega no domínio da cor e quem vai levar a gente através desse domínio vai ser um artista holandês. '72 no Museu d'Orsay e quem nos recebe? Ele mesmo, nosso artista, o Vincent van Gogh. Esse é um autorretrato de 1889. O que é interessante aqui? A gente vê como ele constrói o rosto com pequenas linhas retas, o único traço mais forte e com contorno está nos olhos. O verde contrasta com o laranja do cabelo e da barba, porque ele trabalha sempre com contraste de cores e não de luz e sombra. O rosto é mais estático e também faz um contraste com o fundo, que é essa loucura verde, né? Ele fez mais ou menos 43 autorretratos. E o interessante da obra do Van Gogh é que ele escreveu muito sobre ela, sobre os temas, sobre as cores, sobre tudo que ele fazia. Ele escreveu para muitas pessoas, mas principalmente para o seu irmão menor, que é aquela pessoa que vai manter financeiramente o Van Gogh, que vai possibilitar que ele pinte, que é o Theo. E sobre a questão dos retratos, ele diz o seguinte: dizem e acredito que é difícil conhecer a si mesmo. Tampouco resulta óbvio pintar-se a si mesmo. Os retratos pintados por Rembrandt são mais que um natural, roçam a revelação. E a gente já vê então uma influência dele na sua arte, que é o Rembrandt. Essa obra é o Salão de Baile em Arles. E aqui a gente vê, vocês estão percebendo que o contorno volta com tudo, né? O contorno tem quase contorno em todas as pessoas que ele pintou, em tudo tem contorno. E por que isso? É que nessa época ele estava vivendo, ele estava compartilhando casa, compartilhando trabalho com um outro pintor que também adorava a cor, o Gauguin, Paul Gauguin. Então, e também esses tons assim que a gente tá vendo, que esse verde, por exemplo, que ele usa nessa tela é bem mais escuro que a anterior. E que as posteriores que ele vai fazer, por causa também da influência do Gauguin. O Gauguin é aquele que teve aquela coisa com a orelha, tá? Mas isso são historinhas e que a gente não tem muito interesse nesse momento aqui. O legal é saber que quando ele tava pintando essa tela, o Van Gogh tava pintando essa tela do salão de baile, o Gauguin pintou uma outra ao mesmo tempo, que é as Arlesianas, que é as mulheres, né, que vivem em Arles e que hoje se encontram no Instituto de Arte de Chicago. Ah, esse quadro aqui se conhece, né? Já todo mundo adora esse quadro, o quarto do artista, e aqui a gente vê a personalidade dele, que era bem metódica. Esse quadro, o primeiro, porque o primeiro, pouca gente sabe que ele pintou 3 versões do quarto. A primeira em 1888, que se encontra no Museu Van Gogh em Amsterdã. Só que daí teve uma inundação na casa que ele vivia, o quadro sofreu um pouco, ele resolveu fazer outras 2 versões. A menor que ele queria enviar para a família é a que se encontra no Museu d'Orsay. E tem uma que é um pouquinho maior, que se encontra no Instituto de Arte de Chicago. Ó, esse museu tem muita coisa boa, né, dos pós-impressionistas. E sobre o quarto, ele também escreveu para o irmão dele, para o Theo, dizendo o seguinte: quis expressar um repouso absoluto mediante toda essa gama de tons. E aqui a gente também sente a influência que ele teve da gravura japonesa, tal qual eu já falei para vocês, lembra? Dos impressionistas que também foram super influenciados pelas gravuras japonesas. Olha o que ele escreve para o Theo. Os japoneses vivem em interiores bastante simples e grandes artistas viveram neste país. Então parece assim que ele estava buscando essa simplicidade. Aqui, uma nova obsessão do nosso Vincent van Gogh. E é super bonita essa tela, porque é como se a gente estivesse olhando uma janela, assim, né? Muito poética. E como que eu sei que ele estava obcecado por esse tema? Outra vez uma carta. Necessito uma noite estrelada, com ciprestes, que ele também adorava pintar. Ou talvez por em cima de um campo de trigo maduro, outra obsessão, outro tema recorrente na obra pictórica do Van Gogh. Quando ele já estava internado, assim, bem malzinho, ele pintou outra versão da Noite Estrelada, que hoje se encontra no Museu de Arte Moderna de Nova York, o MoMA. Aqui a gente tem que fazer um parênteses, porque os pós-impressionistas, como o Toulouse-Lautrec, que a gente viu semana passada, o Gauguin, o Van Gogh, vai acontecer uma nova revolução na arte.
Só que vai ser uma revolução dessa vez orquestrada pela cor. E não é aquela cor, sabe, decorativa, nada disso. É uma cor que expressa emoções, que expressa sentimentos. E ao expressar esses sentimentos, essas emoções, ela nem sempre vai estar paralela ou vai transmitir uma realidade. Porque, por exemplo, você pode imitar uma pessoa amarela, se você quiser transmitir angústia, melancolia. Então tudo isso vai depender do que você quiser transmitir, então ela pode se afastar dessa realidade. Esses pintores, com essa forma de ver a cor, vão abrir uma porta gigantesca que vai permitir que um outro movimento chegue para novamente revolucionar a arte, tal qual fizeram os impressionistas. E esse movimento vai se chamar expressionismo. Na 71, que ficam do lado da sala que nós estávamos, a gente já vê duas telas do período final do Van Gogh, quando ele já estava bem malzinho, assim, e é um período anterior ao suicídio. Numa dessas telas, inclusive, a gente vê o médico que tentou ajudar o Van Gogh, o Dr. Paul Cachet. Aqui as pinceladas já são ondas, não tem nenhuma pincelada reta. E através desse quadro a gente pode entender melhor a questão da cor que representa, né, emoções. E no caso desse quadro, que ele escreveu bastante sobre ele também, é uma representação da melancolia. Aqui a gente vê a igreja do lugar onde ele veio a falecer, que é Auvers-sur-Oise. E uma peculiaridade desse quadro é a seguinte: tem algumas partes que tem muita tinta, formando nossos famosos empastos, e em outras partes nada. A gente vê a tela mesmo, a cor da tela. No caso, por exemplo, da mulher que está indo em direção à igreja, a cabeça dela não tem tinta. Então tem esses contrastes, né, que ele também criou e que vão ajudar a formar essa ideia desse frenesi pictórico, que é o que representa essa tela. Com essas 6 telas do Van Gogh, a gente termina nosso passeio pelo Museu d'Orsay. É claro que o museu, gente, tem muito mais coisa a oferecer, né? Mas essa é uma primeira aproximação, para aquela primeira visita, o que você não pode deixar de ver. Mas não fique triste, porque no próximo vídeo a gente vai começar uma outra viagem, que começa, na verdade, há 24 mil anos atrás. E já sabe, pra você não perder, que vai ser incrível, se inscreve no nosso canal. Se gostou desse vídeo, dá um like, compartilha com os seus amigos. Porque aqui, gente, tem aquele vídeo pra você ter uma viagem maravilhosa e pra você curtir uma parte da vida imprescindível, que é a arte. Eu te deixo hoje por aqui, mas eu te espero, hein? No próximo vídeo, não me abandona. Um beijo no teu coração!